Hoje eu quero abrir espaço aqui no canal para um conteúdo muito especial, gente. Hoje vocês vão assistir ao webinário apresentado pelo Dr. André Marroig, médico psicanalista e professor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. Essa palestra que vocês irão assistir foi transmitida neste sábado, dia 12 de abril, e o professor analisou com profundidade a série da Netflix Adolescência. E qual foi o foco? A atuação da psicóloga que acompanha o caso do adolescente protagonista e do protagonista, do Jamie. Se você assistiu ao meu vídeo anterior, como a psicóloga errou tudo na série Adolescência, vai perceber que esta palestra vai ampliar e vai aprofundar, vai fundamentar ainda mais tudo aquilo que eu apontei no nosso primeiro vídeo. Eu recebi muitos comentários no vídeo, fico muito agradecido, e eles me mostraram o quanto o tema tocou fundo. De um lado, a maioria enxergou o que eu também critiquei. A gente viu ali uma psicóloga despreparada, ela estava emocionalmente envolvida, rígida, mas parecia interessada em concluir um laudo do que em escutar um sujeito. E de outro lado, surgiram também algumas desavenças, algumas defesas, pessoas que alegaram que ela não estava ali para colher, mas para produzir, né, um parecer pericial, que o foco não era escuta, era laudo. E essas respostas, elas revelaram algo muito mais profundo. Não estamos só discutindo agora uma personagem de ficção. Estamos falando do estado atual do campo psi. O campo psi está dividido, confuso, por vezes ideologizado, por vezes capturado por burocracias, e em meio a tudo isso, a escuta, que deveria ser central, desaparece. Muita gente agradeceu o vídeo anterior, disse que foi assim um alívio ouvir alguém apontando o que estava errado, sem medo, né, dizendo aquilo que não conseguiam dizer. E outros tentaram deslegitimar a crítica, com ironia, sarcasmo e, claro, um ou outro hater de plantão ali também apareceram. Mas é exatamente aí que vemos que o debate é necessário. A clínica de verdade, ela não se faz com rigidez nem com ideologia. Ela se faz com presença, com vínculo, com profundidade. Por isso, eu quero convidar você a assistir agora com atenção a essa aula. Ele deu uma aula, não foi um webinário. Não é só uma análise da série. É um chamado à responsabilidade de quem trabalha com o sofrimento humano. E aí eu já peço para você deixar o seu like, para você não esquecer, né? Ficar até o final, porque o raciocínio ele vai sendo construído. É um raciocínio sério, técnico e necessário. E aí depois eu quero ouvir vocês no comentário. Vamos bater aquele papo que a gente pegou gosto? Então, agora sim, gente, vamos para o webinário com o Dr. André Marroig. Eu espero que vocês gostem muito. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jussi. Bom dia a todos. Sejam todos Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, nessa manhã de sábado, nesse encontro promovido pela Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, que vocês já sabem, repito sempre, a melhor escola de psicanálise do Brasil. E quem me conhece sabe que eu falo isso com toda convicção, né, por estar dentro da escola e saber como ela funciona e como ela foi gerada. Nosso lema é direto e profundo, tradição de união e raízes. E é exatamente isso que nos move.
unir pessoas em torno de um saber que transforma, que aprofunda, que respeita a história, mas que também se abre para o presente e para as urgências do nosso tempo. A EBP nasceu de um propósito claro: formar psicanalistas de verdade. E quando eu digo de verdade, estou falando daqueles que têm coragem de pensar, de escutar, de sustentar o silêncio e, principalmente, de não se dobrar às modas passageiras. Esse propósito nasceu do trabalho do nosso diretor e fundador, professor Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, pesquisador, e, para nossa alegria, alguém que tem feito da EBP uma referência em ensino e formação clínica. Aqui a gente coloca a mão na massa mesmo. Nossa agenda semanal quem conhece sabe, né? São muitas oficinas, supervisões, técnica e vivência, muita vivência. Uma formação que preza pela escuta, pela ética e pela profundidade que a psicanálise exige. Rafael hoje não vai aparecer aqui com a gente na tela, mas ele organizou isso tudo com muito carinho e está nos bastidores. Agora nós vamos assistir um vídeo curtinho do nosso diretor, o professor Rafael Marques Menezes, apresentando o atendimento social da EBP, e com muito carinho abre a oportunidade da psicanálise para o máximo de pessoas que nós possamos alcançar. Assim que o vídeo for exibido, nós deixaremos o link aqui no chat para vocês, para que possam assistir novamente mais tarde e compartilhar com quem vocês acharem oportuno. Você já pensou em fazer análise, mas desistiu quando viu o preço? Pois é, muita gente passa por isso, mas agora não vai precisar mais. A Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, a EBP, criou o Programa de Atendimento Social para quem leva a psicanálise a sério, mas não consegue pagar os valores cheios do mercado. Aqui não tem papo de autoajuda, não tem papo de boteco e nem terapia de almofada. Você será atendido por um psicanalista de verdade, membro da EBP ou por um aluno do último ano da nossa formação que já está em estágio clínico e é supervisionado porque realmente sabe o que faz. Você paga uma mensalidade fixa e tem direito a uma sessão por semana com 50 minutos de escuta real, com compromisso, com respeito ao seu processo e com a técnica. E o valor? Ele é acessível de verdade, sem pegadinhas. Está tudo explicado na ficha de inscrição. Você escolhe se quer ser atendido por um membro ou por um estagiário. Simples assim, sem taxa escondida, sem joguinho motivacional, sem fórmula de sucesso. E você paga direto para o seu psicanalista. Psicanálise de verdade, com método, com técnica, com ética. Se você tem mais de 18 anos e sente que está na hora de encarar o que está por trás da sua ansiedade, dos seus padrões, dos seus conflitos, então esse é o momento certo. Preencha o formulário no nosso site ou na descrição abaixo aqui desse vídeo. Depois disso, a nossa equipe vai entrar em contato pelo WhatsApp para agendar uma entrevista. Pronto! O processo começa sem enrolação. Não romantize a sua dor, mas também não fuja dela. Análise não é para todo mundo, mas pode ser para você. Se você sente que é hora de olhar para dentro com mais seriedade, se inscreva agora no programa de atendimento social da Escola Britânica de Psicanálise. Eu sou Rafael Marques Menezes, eu sou psicanalista, eu sou professor na EBP e eu sou diretor da EBP também. A nossa missão é clara: formar psicanalistas sérios,
éticos e oferecer atendimento com técnica, responsabilidade e compromisso com o sujeito. Clique no link da descrição, preencha o formulário e inicie o seu processo. A porta está aberta agora. O passo é seu. E vamos lá. Me ajuda a levar essa oportunidade para mais gente? Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa e comenta aqui embaixo. Eu vou ajudar a espalhar essa boa notícia. Vamos juntos fazer essa ideia chegar mais longe? Nos vemos lá. Até a próxima. Vamos divulgar, gente. Tem tanta gente precisando, né, que não tem acesso, então vamos divulgar. Antes de apresentar o doutor André, que vai conduzir o nosso encontro, eu quero deixar também um outro recadinho. A nossa nova turma de formandos, turma 07, começa no dia 16 de agosto. As matrículas já estão abertas no nosso site, www.ebpsicanalise.com, e também na bio do nosso Instagram e na descrição do vídeo do professor Rafael. E se você já é psicanalista, fica aqui o convite para se tornar membro da EBP. E como membro, nós temos acesso a supervisões clínicas em grupo, com 3 horários disponíveis hoje, oficinas de interpretação e manejo clínico, a oficina Rios da Linguagem, onde trabalhamos contos de fadas cruzando literatura e clínica psicanalítica, extremamente lindo esse encontro, aulas de filosofia clássica platônica, grupos de estudos de Bion, Bolas, Ferenczi, e a nossa revisão de Melanie Klein, que eu tenho o prazer de conduzir com muito carinho. E antes de eu apresentar nosso convidado, nós vamos assistir um trailer da obra que será analisada hoje. E agora, com muito orgulho, apresento o nosso convidado especial, Dr. André Marroig de Freitas Ribeiro, nosso doutor André, nosso professor, psicanalista, médico, professor da EBP, escritor e uma mente brilhante que une muita teoria com a sensibilidade clínica e uma linguagem acessível, profunda e didática. Quem escuta o doutor André sabe que não dá para perder nenhum encontro com ele. O doutor André é autor da série de livros O Ser Adoecido, em 3 volumes belíssimos, onde narra com profundidade as dores psíquicas que atravessam o corpo e a alma. Disponível para vendas através de e-mail secretaria@ebpsicanalise.com. Ele hoje nos convida a refletir a partir dessa série britânica Adolescência, disponível na Netflix, sobre os aspectos inconscientes da adolescência, a linguagem do sintoma, o ato e a angústia e o papel da escola e da família. O doutor André vai explicar como pretende conduzir nosso encontro, mas fiquem à vontade para enviar suas perguntas aqui no chat, que eu irei anotar e passar para ele. Vamos abrir um espaço de reflexão e diálogo, e se quiserem também podem levantar a mãozinha aqui na sala para conversar, mas eu vou deixar que o próprio doutor André diga como ele prefere organizar esse momento. Eu estarei aqui mediando o chat, acompanhando tudo de pertinho e auxiliando o doutor André no que for preciso, tá? E para lembrar, quando faltar ali uns 15 minutinhos antes do tempo finalizar, eu volto para avisar que faltam 15 minutos. Ok, doutor André, passo a palavra para o senhor. Muito obrigada. Bom, antes de mais nada, obrigado, Jus. Sempre esse carinho aí teu, né? Brincadeira. Você marca, isso já é uma marca da escola também. Agradecer a todos a presença. Esse momento foi interessante porque ele não estava previsto. Essa série impactou, eu acho que impactou a mim, eu acho que impactou a todo mundo. Vou pedir a vocês só uma compreensão.
eu estou com um problema renal, passar de pedra no rim. Então, de vez em quando, eu tenho que pegar um copo d'água, eu, às vezes, tenho que ir... Está com uma dinâmica meio própria, esse meu rim aqui, nesse momento. Mas é só para avisar que, às vezes, pode ser que eu dê um pequeno intervalo de 20 segundos. Mas o que acontece? Essa série impactou. Na aula passada, gerou uma discussão extremamente profícua, extremamente rica, onde cada um apresentou, quem assistiu, apresentou a sua impressão de uma forma diferenciada, e isso chamou muito a atenção. O pessoal levantou a hipótese: podemos separar meia hora, então, da próxima aula para voltarmos a esse assunto? E outros disseram: não, vamos além, vamos abrir uma discussão diante dessa complexidade e vamos abrir um outro momento onde... E eu falei: não, então vamos dedicar a aula inteira a isso, porque realmente é um ponto que sempre causa mal-estar. E eu acho que esse mal-estar é muito importante. Foi muito bom ter causado mal-estar em todos nós essa série, porque isso indica que nós temos tutano. Isso indica que nós temos uma neurosezinha funcionando. O professor Ivan Capelato sempre fala que a neurose é a capacidade de sentir raiva, medo e culpa. Raiva, medo e culpa. E eu gosto sempre de ampliar esse conhecimento, dizendo que, além da raiva, medo e culpa, nós temos ainda a questão da alteridade, que é a capacidade de perceber esse outro como uma figura diferente de mim mesmo, uma figura que está... que tem seus desejos próprios, sua vida própria, e a empatia. Lembrando, empatia, alguém está com o microfone aberto, por favor. Então, a empatia, não como com a ideia de que eu me coloco no lugar do outro. Eu sempre falo que um pai, por exemplo, que está vendo sua esposa parir, ele não tem como se colocar nesse lugar, porque ele não tem útero, ele nunca sentiu uma dor semelhante, ele pode, no máximo, imaginar. Então, a empatia é como ser capaz de imaginar a dor do outro. E também o esforço em prol de. Isso é empatia. Eu me esforço para tentar imaginar esse sofrimento do outro. Tá? Então, se você se sentiu incomodado com essa série, sentiu que ali tem algum nó que precisa ser desvendado, isso indica que essa neurose, fico muito feliz, tá? Essa neurose está viva e está pulsante em você. Infelizmente, a obra de Herbert Marcuse contaminou muito a psicanálise contemporânea, no sentido de uma noção de neurose como algo sempre depreciativo. Quando você vê a própria forma como Freud chega ao final de sua obra, não que tenha sido o último trabalho, a gente sabe que Moisés e o monoteísmo foi o último, mas, a meu ver, o ápice desse final, quando ele chega à conclusão, ele traz isso em Mal-Estar da Civilização. Ele começa, a meu ver, em 3 ensaios sobre a sexualidade, depois ele vai ali em Totem e Tabu, ele vai avançando com Psicologia das Massas e Análise do Eu, depois ele vai em Futuro de uma Ilusão, depois ele atinge a conclusão. Então, a meu ver, eu vejo nesses trabalhos um link de uma percepção de que a neurose, ela não existe sanidade mental. Não existe uma pessoa sã, perfeita. O que você tem são estruturas clínicas passíveis de ter um predomínio. Você vê aquele indivíduo que funciona predominantemente numa lógica neurótica, o outro numa lógica perversa e o outro numa lógica esquizoide, e outros numa lógica autística. Podemos pensar
numa forma bem cebola, bem camada. Eu gosto muito dessa visão da escola inglesa, com a noção de uma cebola. É muito interessante que você tem uma camada, às vezes, o indivíduo neurótico, quer dizer, ele é capaz de sentir raiva, medo, culpa, a alteridade e a empatia, isso está dentro da lógica dele, mas, diante, às vezes, de uma tensão exacerbada, por exemplo, o estupro de um filho, de uma filha, estupro da esposa, esse cara, por exemplo, pode tomar uma atitude, ele desce a camada imediatamente inferior, que seria a perversão, e ele torna-se mais perverso do que o perverso. Eu sempre falo, tome muito cuidado com o neurótico, porque ele tem um limite, e esse limite, quando ultrapassado, o perverso não vai querer ver. Ele vai até as últimas consequências. E isso faz parte da própria estruturação dele. É interessante que não é uma perversão que é evocada com um intuito narcísico. Normalmente é um intuito autoritário. É em prol de alguma coisa, da proteção de alguém, da vingança sobre algo. Não é uma coisa narcísica, normalmente. Meus alunos de estruturas clínicas, a gente tem, na parte final do curso de estruturas clínicas, eu falo sobre a estruturação da moralidade, eu trabalho muito isso sobre a ótica do psicólogo Lawrence Goldberg. E a gente quem estiver conosco lá vai ter condição de trabalhar um pouco mais, entender um pouco mais a fundo este processo. Mas o rompimento desta camada, e aí, por exemplo, há um momento onde a coisa se torna, se ele rompe a camada da perversão, ele chega a uma camada mais profunda, esquizoide, ele começa a ter uma perda, por exemplo, do contato com a realidade. E a desorganização pode chegar a um nível autístico, de um completo rompimento com contato com o resto do mundo. Então, as diversas camadas e profundidades do processo. Bom, percebido isso, quando Freud, então, ao final, no seu mal-estar da civilização, ele percebe, ele traz a máxima de que não há uma sanidade mental. O máximo que nós temos é uma estrutura neurótica, ao qual foi demonizada por Herbert Marcuse na sua obra Eros e Civilização, e que, de uma forma muito eficiente, contaminou todo o pensamento contemporâneo, pessoal da Escola de Frankfurt, e, em especial, ali, quando nós falamos na psicanálise, onde a neurose seria algo muito ruim. Então, quando você fala no neurótico, ele é um problema, quando, na verdade, Freud vê que é o que nos sobra. Por outro lado, a neurose, sim, ela não tem nada de gostoso. Ela é extremamente desagradável, no sentido de que ela causa um mal-estar, o mal-estar da civilização. Eu sempre falo que, se você tem dúvidas se você está diante de um neurótico ou não, procure encontrar ali algum elemento de culpa. A presença da culpa, apesar do tripé raiva, medo e culpa, a culpa é o grande divisor de águas. Freud deixa bem claro esse processo. É a culpa que separa o indivíduo que, narcisicamente, usa o outro como objeto, isso buscando uma evocação mais kleiniana, o outro como, na verdade, coisa, não é nem um objeto, é uma coisa. Eu uso ele como uma coisa em prol do meu prazer, do meu objetivo, eu passo por cima, que se dane. Ou o indivíduo é capaz de sentir, com esses três elementos, ele tem, o outro é uma outra pessoa e, consequentemente, com desejos próprios, e assim vai. Quando você tem Freud percebe que é muito desagradável, muito ruim esse sentimento. A culpa, quem sente culpa, quem tem lá no seu coração uma grande culpa não trabalhada, sabe o maior sofrimento
talvez o maior de todos. É o grande mal-estar, no sentido de que aquilo não precisa ter um terceiro. O indivíduo vem com seu grilo falante o tempo inteiro dizendo no seu ouvido e causando um sofrimento eterno. A culpa é o grande mal-estar, mas ela divide. Se eu uso o outro como objeto, ou eu vejo esse outro autoritariamente como uma outra pessoa e que tem direitos, pensamentos e etc. Quando o Freud traz isso no mal-estar de civilização, e depois Jacques Lacan nos reforça na própria noção de que a perversão como o negativo da neurose, o negativo fotográfico da neurose. Aquele, para quem os mais jovens talvez não saibam, mas antigamente a gente tinha o filmezinho Kodak lá, que você pegava e via aquela foto com as cores todas invertidas. Isso éramos nós. Isso é a nossa natureza, é invertida. Somente a adição da neurose, é capaz de gerar um sentimento de raiva, medo, a percepção da raiva, medo, culpa, autoridade e empatia. É a adição da neurose. Então, quando você tem a retirada da neurose, o que te sobra é a barbárie. Daí a máxima em Sigmund Freud, em Mal-Estar de Civilização, que não há civilização, ele via sinônimo civilização e cultura, não há civilização / cultura sem repressão. Repressão como mecanismo principal dentro de uma instauração neurótica. Lembrem-se, meus alunos em estruturas clínicas veem que eu mostro que após uma repressão primária, a separação, há uma divisão entre consciente e inconsciente de toda a estruturação subsequente, todas as repressões subsequentes acontecem com alguma associação após uma repressão primária. O que acontece é essa repressão, é essa divisão de hábitos que segura a humanidade. Dostoiévski já nos trazia a própria noção de que a ausência de Deus, entendendo Deus como instância moral, a estrutura como base de estruturação de uma instância moral, a ausência de Deus, ela é extremamente destrutiva. Na ausência dele, o homem faz o que quer. E faz o que quer. Freud já trazia a noção de que nós somos regidos pelo princípio do prazer e o uso do outro como coisa. Então, é interessante quando Charles Melman, Jean-Pierre Lebrun, alguns autores aqui brasileiros, como Joel Birman, o próprio Ivan Capelato, eu também, vários livros meus, trazemos essa noção de que, com a perda gradativa da força da figura paterna, numa sociedade onde você tem uma primazia numa noção de que você tem um consciente, a primazia do consciente, que o pai é uma figura, a masculinidade ela é tóxica, destrutiva, como você tem uma gradativa destruição da figura do pai, em especial ali no aparecimento da pílula anticoncepcional, ali foi um divisor de águas. Quando você pega Charles Melman fala que quando você pega a família triangular clássica, pai, mãe, filho, essa estrutura, desde os primeiros grupamentos humanos, ela se estrutura, é nesse formato. Você tem primariamente uma estrutura de uma legitimação de um poder masculino, poder paterno, diante da força, de uma força e de uma manutenção de um clã. Acreditava-se que era a mulher tinha que dar um filho ao homem, dar a ele, então ele tinha que manter o clã. Não é à toa que você pega as civilizações antigas, todas, a questão de até pouco tempo atrás, a questão do nome, o nome do pai, isso era muito forte. Você é de que família? Você é dos Bernardelli, você é dos...
Então, era pelo nome e era pela força física. Isso é a clássica estruturação romana. Com o advento do cristianismo, a coisa fica complicada, porque vem um cara dizendo o seguinte: olha, oferte a outra face, ame teu inimigo, seja tolerante. Valores muito mais femininos, entendendo o feminino como elemento feminino, numa ótica bem winnicottiana, muito mais feminino do que masculino. E aí, como você mantém o poder desse cara? A Igreja Católica cria a Sagrada Família, a própria visão da família triangular, e esse cara, esse homem, ele continua mantendo o seu poder através de uma fecundação em nome do Pai, uma fecundação em nome de Deus. Então, crescei-vos e multiplicai-vos. Vai lá, você tem que ter 20 filhos. Se aquela mulher dissesse, chega, eu estou com 10, eu não aguento mais parir, ela tomava uma sova do marido e ainda era avalizada essa sova aí pelas estruturas sociais da época, inclusive alguns sacerdotes que diziam que ela tinha que dar mais filhos, porque a própria estruturação do poder masculino passava a ser a fecundação em nome do Pai. Quando você tem a Primeira Guerra Mundial, o advento da Primeira Guerra Mundial, você tem uma destruição sem precedente na população masculina europeia. As pessoas não têm noção do tamanho. Todo mundo pensa muito na Segunda Guerra e esquece a Primeira. Na Primeira foram quase 20 milhões de mortos. Morreu muita gente. E você tinha uma necessidade de uma reindustrialização rápida da Europa. É muito interessante que as feministas falam sobre o movimento feminista ter nascido lá, a queima dos sutiãs, etc. Não tem noção de que o verdadeiro movimento feminista foi o mercado de trabalho absorvendo uma massa gigantesca de mulheres para assumir as linhas de produção numa época onde morreram todos os homens, morreram todos. E aí, rapidamente, as mulheres eram colocadas ali, colocadas num regime de trabalho de 12, 13 horas dia, num afastamento completo da sua prole. Havia, como eu já sempre falo aqui para os meus alunos, Alexandra Kollontai, braço esquerdo lá do Lenin, falava do Estado assumir esse papel de cuidado das crianças. Por outro lado, Sigmund Freud publica em 1920, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele fala sobre o perigo. Ele percebia que algo estava acontecendo, já que as crianças estavam sendo criadas em galpões, sob tutela do Estado. O resultado disso, o aparecimento de uma... e ele levantava a percepção de que essas crianças, sem um norte, em desespero, buscavam uma figura que representasse esse norte. E aí ele vai e publica esse trabalho e deu no que deu. Já sabia a juventude hitlerista e também o próprio Komsomol soviético e as várias outras formas onde a juventude em agonia busca um norte. E a gente consegue entender o que leva um menino, por exemplo, da periferia do Rio de Janeiro, fugir de casa. Isso como teve há um tempo atrás, me lembro de um grupo que foram para se filiar ao Hamas, para participar de uma coisa maior, onde tenha um norte, diante da ausência de um norte paterno em casa. Com o advento, como os homens morreram, e essas crianças em agonia perderam o pai e a mãe, porque a mãe passou a ficar sob esse trabalho constante, ausente em casa, começa a aparecer pequenos prazeres, na forma de o que Charles Melman vai chamar de gozos orificiais. Você vai ver o seguinte: antigamente você tinha uma TV preto e branco, depois ela virou colorida, depois ela virou tela plana, depois ela virou
Full HD, Ambilight, 4D, não sei o que, 4K, não sei o que. Hoje em dia, a visão, ela chama a atenção. Você passa em frente a uma loja com essas últimas TVs, é uma imagem que chama a atenção. É um gozo orificial, quando Charles Melman menciona orificial como sendo sentidos, em geral, mas ele amplia a própria questão sexual também como dentro desse PEC. Então, você tem, por exemplo, auditivo. O som era um gramofone, depois ele virou estéreo. Eu tinha aquela vitrolinha mono que a gente andava, e depois virou estéreo, depois virou Dolby, e hoje é THX. O tiro sai lá, você abaixa a cabeça com a sensação que você vai tomar um tiro. Vamos dizer assim, há uma necessidade constante de um upgrade daquelas sensações, porque toda sensação nova ela gera um impacto. Por outro lado, a própria repetição deste processo simplesmente torna inócuo. A primeira vez que você ouve um THX, você fala, nossa, que som é esse? A segunda vez não mais te choca, não mais te move. Então, há uma necessidade. Na ausência de um norte, eu preciso esses gozos repetitivos numa crescente intensidade para que eu possa aquilo me chocar. O gosto, né? Antigamente, você tinha um baleiro no armazém da esquina. Gente, olha só, era bala soft, Plock ping-pong, chicletes Adams, caramelo Zorro, bala Juquinha, banda, e acabou. Hoje em dia, só de rolls, eu acho que tem uns 20 tipos diferentes. Tem bala com 3 sabores na mesma bala. Ou seja, os gozos orificiais. Totalmente efêmeros, fluidos, numa visão bem Zygmunt Bauman, de uma coisa que entra, experimenta e vai embora e não agrega, não solidifica, não entra como parte de si. A bala soft, quem chupou, chupou, quem não chupou, não chupa mais, e era uma delícia, você nunca mais esqueceu. Aquilo era entrar. Então, gradativamente, após a Primeira Guerra, é onde começam a aparecer Coca-Cola, chocolate, doces, os prazeres, a vitrola, o rádio. As coisas começam a fazer parte da vida do indivíduo numa tentativa de anestesiar a inexistência do norte diante de uma figura paterna e materna, que, na época, com o advento da Primeira Guerra Mundial, da mulher entrando no mercado de trabalho, essa família destruída. Por outro lado, ainda havia uma moral judaico-cristã que mantinha, na questão do crescei-vos e multiplicai-vos, uma forma de manter uma coesão ainda nisso tudo. O homem ainda fecundava em nome do pai. Com o advento da pílula anticoncepcional, a mulher passa a escolher quem a fecunda, quando e por quê. Naquele momento, o homem perde o seu poder. O homem perde o seu poder totalmente e Charles Melman diz que ele virou o fornecedor de sêmen. E eu costumo dizer que ele ainda é o carregador de malas, né? por experiência própria, mas ele perde. Há, inclusive, um movimento gradativo de uma demonização desta figura masculina, dessa ação interditora do pai. Isso vem muito forte a partir da escola de Frankfurt, em especial, não só ele, mas em especial, como eu disse, na figura de Herbert Marcuse. Quando ele pega o mal-estar da civilização, e o Freud dizia o seguinte, amigo, não tira a neurose, não, porque se tirar a neurose, o que vai te sobrar é a barbárie, desmorona. O superego introjetado e estruturado, ele vai passar a ser, ele vai ter que ser criado um superego externo, de controle externo muito mais implacável. E a gente está vendo isso, um certo crescimento
do tamanho do Estado, do controle do Estado, de políticas, tudo existe. Eu gosto muito da frase do Luiz Felipe Pondé, quando ele fala: Deus me livre de ser feliz. Quando ele fala: tome muito cuidado quando vem alguém que diz assim: eu sei o que é melhor para a sua vida, e você vai ter que fazer isso porque isso aqui é melhor para você. E você vê o aumento desse superego externo numa tentativa de controle da estruturação de um caos. Porque quando você destrói a figura paterna, é exatamente isso para onde você vai. É a barbárie, como ele já dizia. Só que Herbert Marcuse, por alguns motivos que nesse momento aqui não vem ao caso, Herbert Marcuse tira a conclusão final de Freud e escreve uma obra trazendo a noção de que a grande raiz do sofrimento é a neurose. Então, se a gente tira a neurose, você vai ser feliz. Você vai ter acesso ao objeto de desejo, você volta ao Éden e todos serão felizes. Quando, na verdade, o que a gente vê é justamente o contrário. É uma substituição de uma agonia baseada num processo repressivo, numa interdição pela existência da figura do pai, para uma outra agonia, ou seja, uma agonia que era marcada pela falta e ela agora é marcada pelo excesso, por um excesso, o acesso livre a todos esses processos. Então, eu posso tudo hoje. E quem pode tudo, nada valoriza. É muito interessante quando eu sempre conto a história, que você, no passado, você queria uma caneta. Eu sempre faço essa metáfora, assim, essa historinha. Você tem ali 10 canetas e você queria a de número 7. Ela era bonita, é a caneta da moda, todo mundo está usando, todo mundo tem. E teu pai dizia: vou comprar 3. Mas ela é feia, pai, mas ela é robusta, é mais barata, é a que eu posso comprar. E você passava a sua vida querendo comprar a 7, e isso te movia, era a falta, era aquele objeto A, fugidio, lacaniano, de cada vez mais afastado de si, mas que, de certa forma, te move. Eu vou atrás da minha caneta. É mesmo, a maturidade faria você perceber que a caneta era igual a todas as outras e que não ia mudar nada na sua vida. Isso, para mim, é sinal de maturidade. Mas isso aí acontecia bem mais lá na frente. O natural é que essa busca por essa caneta te moveria em direção ao processo. O fato é que Herbert Marcuse apaga a noção de que, na ausência da neurose, o que te sobra é a destruição, é a barbárie. E ele, então, glamoriza o acesso ao objeto de desejo, como se isso fosse te levar ao retorno ao útero materno. Seria um retorno ao útero materno. E, na prática, o que você vê é uma enorme agonia diante desse acesso ilimitado ao desejo. Quando você permite o acesso ilimitado ao desejo, e nesse sentido a gente tem que trazer um ponto aqui importante. A internet, em algum grau, te entrega isso. Se a gente pega a própria concepção de Neil Postman, quando o professor de jornalismo da Universidade de Nova York, quando ele nos fala o que separa a infância da vida adulta, é o acesso aos mistérios. E o que viria a ser os mistérios? Os prazeres e as dores da vida adulta. O acesso a isso mata a infância e o indivíduo vive a vida adulta. A internet, ela permite... Entenda que quando você alfabetiza alguém, a obra de Neil Postman, que eu sugiro que seja lida, é uma obra dos anos 70, mas ainda muito atual, quando ele fala que a alfabetização precoce ela gera esse acesso precoce à cultura, a essa vida adulta, ao permitir o acesso a informações que seriam prazeres e dores da vida adulta, né, destruindo a infância de uma criança. A obra seria o desaparecimento da infância de Neil Postman. Quando ele fala que essa criança vai ter acesso a
quando você mata isso. Eu diria para você que, com o advento da internet vamos dizer assim, uma total acessibilidade da internet às crianças, e estou dizendo crianças de 3, 4 anos de idade, com acesso irrestrito à internet, você, sem dúvida, destrói a infância, destrói essa infância do indivíduo e, sem dúvida, a criança diante do acesso. Você tem uma criança com um ego, se a gente pensar um ego um conceito bem primitivo de ego, como aquilo, uma diferenciação do id para uma relação com o meio externo, tá? Não é a que eu mais gosto, mas nesse momento, didaticamente, nos cabe essa noção de que o ego é uma diferenciação do id para uma relação com o meio externo. Imagina uma criança com um ego bem primitivo ainda, bem em formação, que não tem ainda elementos no seu imaginário capaz de uma relação profícua com o meio externo, e ela começa a ter acesso a coisas terríveis, ao contrário do que muitos falam, por exemplo, de que uma erotização de uma criança precoce é algo maravilhoso, como diz como fala um manual de sexualidade adotado hoje pelo Ministério da Educação, escrito por uma famosa política brasileira, que diz que a criança tem que ter acesso direto ao prazer, e aí, então, orienta, inclusive, pais a masturbarem seus filhos. Quando, na verdade, eu falo que esta erotização precoce, se aquilo que é difícil ser lidado na fantasia, se já é algo difícil ser lidado na fantasia, quando você lida com isso no campo da realidade, aquilo se torna traumático. Quer dizer, você precisa ter um mínimo de ego estruturado para poder lidar com esses impasses. É claro que uma educação sexual, por exemplo, na adolescência, é extremamente valioso. A criança, a menina, entender como se precaver de uma gestação, como se precaver de uma DST. Por outro lado, ali você já tem, pelo menos espera que tenha, um ego minimamente estruturado numa relação com a realidade. O grande impasse edípico, por exemplo, já foi, de alguma forma, elaborado em uma fase fálica e, posteriormente, em uma fase de latência. Por outro lado, quando você pega para uma criança de 3, 4, 5 anos de idade e coloca nu e cru o impasse edípico, é extremamente danoso. Aquilo já é difícil de ser lidado na fantasia, no campo da realidade. É terrível. Então, quando você destrói a figura paterna interditora, quando você destrói, permite um acesso ilimitado a esse objeto de desejo, ao contrário do Éden, o que você gera é uma nova forma de agonia. Primeiro, uma sensação, como o Charles Millman vai chamar, de ser sem gravidade. Ser sem gravidade. Baseado em gozar a qualquer preço. O jovem de hoje precisa gozar o tempo inteiro. Entender como gozo, como algo bem primitivo. Tá? Não é simbólico. O gozo não tem símbolo. Ele é algo entre vida e morte. Por isso tão efêmero. Daí a necessidade de um incremento contínuo, que é claro que para o mercado isso é muito legal, porque eu vou ter que lançar um novo aparelho de som, uma nova forma de vídeo, uma nova bala, uma nova comida, uma nova experiência, montanha-russa, que eu não fico só de cabeça para baixo, o bicho me gira que nem dentro de uma máquina de lavar. Eu tenho que criar intensidade cada vez maior, eu preciso de drogas cada vez mais intensas. Eu sempre falo o erro, que é encarar a droga como a mesma coisa que existia nos anos 60 e 70, como algo de contracultura. Era completamente diferente. Tanto é que quem naquela época fumava o seu baseado de haxixe, terminava... Essa galera é a galera careta de hoje. Todo mundo simbolizou aquilo, acabou, não ficou viciado, não é nada disso. Quem viciou naquela época morreu. Já morreu. A galera, o restante todo viciou, elaborou, viciou não, elaborou e acabou. Hoje é o careta.
A droga hoje ela ocupa um outro espaço completamente diferente, baseado num processo de agonia, na ausência de um referencial, de um norte paterno a ser seguido. Tá? Então, gente, e tudo isso vem desde o início da Escola de Frankfurt e culmina com a obra de Herbert Marcuse, que, infelizmente, eu vejo muitos colegas psicanalistas endeusando isso, como se você tirasse, e tendo como visão um processo desconstrucionista extremo, destruindo toda e qualquer estrutura neurótica de um indivíduo como solução, e entregando isso como solução, transformando a psicanálise numa ferramenta de desconstrução de neurose, e o indivíduo se reorganizando. E eu vi muitos pacientes que eram alunos de psicanálise completamente desorganizados em uma agonia esquizoide terrível. Terrível. Então, gente, dito isso, eu acho que a minha importância aqui, primeiro, era trazer essa questão teórica para vocês entenderem a contemporaneidade. Tá? Esse filme, ele me chamou a atenção, e a gente tem que primeiro separar, entender que, às vezes, a gente faz uma obra com um determinado intuito e o tiro pode sair pela culatra. Quando fizeram Tropa de Elite, que, como um carioca nato, eu falo para você, traduz o Rio de Janeiro ipsis literis. Aquilo ali é perfeito, o Rio de Janeiro, principalmente o primeiro filme. É interessante porque o objetivo do diretor, o Walter Salles, e o próprio artista principal, era criar uma demonização da imagem do policial. Só que o tiro sai pela culatra, porque existe uma coisa que é uma identificação do indivíduo, do afegão médio, com a sua realidade. E ali ele viu, o carioca viu a realidade do dia a dia da favela, da corrupção, de todo aquele processo. E ele viu um cara, de repente, lutando contra o sistema e todo mundo endeusou. O tiro saiu pela culatra. O próprio ator diz que odeia o resultado final do filme, por uma questão de que, ao contrário, ele virou um herói. O Capitão do Nascimento hoje é um mito dentro da gente ver meme o tempo todo com ele. A meu ver, esta obra ela segue mais ou menos esse caminho. No livro O Ser Sem Gravidade, Gozar a Qualquer Preço, do Charles Melman, onde ele conversa com o Jean-Pierre Lebrun, é uma entrevista dos dois. É muito interessante, porque Charles Melman, entrevistado por Lebrun, começa a perceber que Lebrun está ficando agoniado quando ele começa a falar disso que eu estou dizendo para vocês. Essa perda do norte e uma impossibilidade de estruturação e manutenção da própria sociedade como nós conhecemos, no sentido de que, lembrando que a destruição da neurose, o resultado disso é uma destruição. E aí, não é bem isso. Eu já vou chegar nesse ponto. Deixa eu anotar aqui. Destruição da neurose. Porque não é bem isso. Charles Melman, o que ele vê é que, com a destruição do norte, a destruição da figura paterna, a função paterna, ela fica delegada a um Estado extremamente agressivo, ou uma mãe que sai da sua função materna. E lembrem-se que o falo anula o seio. O falo anula o seio. A mulher fálica, que berra, grita, e precisa suplantar a força do seu filho de 15 anos, que hoje é 2 vezes mais forte do que ela, obriga ela a se alçar a um grau de destruição e agressividade. Algumas gozam, nesse primeiro momento, com este falo. Num segundo momento, olham para si e dizem: que porcaria, que droga que eu fiz comigo e na minha relação. E é comum eu atender mulheres dos seus 50 anos de idade, hoje carregadas de uma culpa enorme por um processo, uma inversão onde ela tem que assumir essa função paterna, já que o pai foi castrado,
O homem de hoje tem 50% menos testosterona que o homem dos anos 70, e simplesmente ele diz, você quer berrar o teu falo? Fica para você, eu viro as costas e saio. Eu sempre falo do videozinho, procure na internet o vídeo do Seu Merda. E o Seu Merda, você pensa que ele está tristinho porque ele não está tendo mais trabalho, porque ela assume o falo, ele está rindo dela. Ele, na verdade, ri dela e diz, olha, o problema é teu, você quer brandir esse falo? E ela vai dar de cara com uma realidade. Jacques Lacan já dizia, a mulher acredita ter o falo, mas ela não o tem. O fato é que para poder, ela vai ter que criar um falo muito grande. E ela vai ter que partir para uma agressão extremamente danosa para ela, para o filho, para todas as relações que ali está. Mas isso tudo, reparem, como vindo de Herbert Marcuse, a noção de que essa figura paterna, o acesso, a interdição não devia ser destruída, a neurose precisa ser destruída em prol de um gozo ilimitado, que, na verdade, gera mais angústia, já que o indivíduo perde o referencial e passa a se relacionar com a realidade somente através do gozo. O gozo é uma experiência de quase morte. Quase morte. Por isso, eu preciso cada vez mais aumentar essa intensidade. Ou seja, só que se é uma experiência de quase morte, em algum momento eu vou à morte. Se eu usar 5 drogas numa noite, possivelmente eu vou ter um infarto. E aí eu pego, no pronto-socorro, meninos de 20 e poucos anos de idade, infartando. Gente, infartando. Um homem de 20 e poucos anos de idade que infarta é morte nos próximos 5 anos. Não tem como, a massa não tem vascularização acessória. Um homem de 80 que infarta tem muito mais chance de sobreviver do que um jovem. A morte é certa. 3 a 5 anos, esse rapaz vai evoluir para uma insuficiência cardíaca gravíssima e vai morrer. Ou seja, esse excesso, essa destruição, ela está atrelada a esse acesso ilimitado ao prazer. Tá? Entendido isso, nós vamos entender que essa noção marcusiana, ela impregnou nossa cultura, assim como impregnou, eu estou dizendo para vocês, a própria psicanálise. E aí você tem o homem sendo reduzido cada vez mais, o acesso do homem ao falo é proibido, ele deve ser castrado, e isso tem implicações e uso sociológico, que não cabe aqui. Quem for meu aluno vai me ouvir falar sobre isso em outro momento. Mas não cabe aqui. O fato é que esse homem ele vai perdendo essa função. O acesso ao falo é dado à menina, cada vez. Aliás, não é dado, é exigido. Ela precisa ter acesso ao falo e ela deve brandi-lo. Se por acaso a menina... Não conheço hoje, é raro, não conheço. Pouquíssimas meninas que dizem quero me casar, quero ter um filho. A mulher hoje é o acesso ilimitado ao falo. A ela, e ai dela que fale que não. Eu queria namorar, casar e etc. Ela vai ser massacrada pelas outras. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, a meu ver, sem dúvida, olhando a maior parte das interpretações desta série, ainda não entrando na série, desta série, nos meios de comunicação, a maior parte chama a atenção, faz links à associação do bullying, à associação da masculinidade, a gente vai ver aqui, e eu vou mostrar para vocês que o tiro pode ter saído pela culatra, porque nós temos diversas interpretações. Esse próprio nome nos fala. A interpretação de algo, ela pressupõe um composto, a utilização de algumas ferramentas do seu próprio imaginário para entender a relação com aquela realidade. Ou seja, não é à toa que nós temos lacanianos, nós temos kleinianos, nós temos winnicottianos, e assim vão. O fenômeno é o mesmo. A nós é vedado acesso total a todos os ângulos, eu falo para vocês, é inerente
a essência, isso é uma questão filosófica, a própria essência do objeto, ela nos veda o acesso total a esse objeto. Se você olha um objeto, por exemplo, um gato, você está olhando o exterior do gato, você está vendo o funcionamento dentro dele? Não. Por outro lado, se você tiver acesso ao funcionamento interno, você rasga a parte externa. Consequentemente, você perde o acesso total ao objeto. Nos é vedado. Daí a importância da questão de qual lente eu estou vendo esse objeto. E o máximo que você consegue é, através do logos, do estudo, obter mais óticas. Por outro lado, o objeto total nunca será acessível. Tá? Eu quero trazer isso para vocês, porque pode ser que esse vídeo indo ao ar vai trazer um monte de haters, dizendo, danado, não existe certo ou errado. Existe ótica. Existe a ótica pelo qual estou vendo. Que lente eu estou tendo acesso a esse objeto, sob que ângulo e sobre que lente. Então, primeiro eu queria trazer para vocês, assim, toda ação tem uma reação. Quando começa a diminuição, como mostra Charles Millman, como mostra Zygmunt Bauman, ali, em toda a sua obra, quando ele fala do amor líquido, das relações líquidas, todas essas questões líquidas nascem na inexistência, na destruição do fator interditor, a saber, a figura do pai. O homem hoje é reduzido a duas coisas: um potencial estuprador e a uma masculinidade tóxica, que, aliás, você vê claramente que no filme há uma tentativa disso, em vários momentos. Por outro lado, toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. E aí você começa a ter pequenos grupos de homens que dizem, não quero isso, eu estou fora, vou reagir a isso. Você tem um estatuto da criança e do adolescente, você tem um estatuto do idoso, e você tem um estatuto da mulher, né? Com uma lei Maria da Penha. Qual lei protege o homem? Não tem. Existe uma presunção, inclusive, de culpabilidade diante da denúncia de um estupro. Se a mulher denunciar que o estupro aconteceu, ele não tem... Aquilo é prova. Aquilo não é denúncia. Aquilo é prova. E o indivíduo vai preso. Existem trabalhos que mostram que 50% das denúncias de estupro não são irreais, não aconteceram. E não estou dizendo que... eu acho que há uma subnotificação de estupros assim gigantesca. O número é muito maior do que é o que é dito. Tá? Mas, dos que são denunciados, cerca de 50% são falsos. Mas há uma presunção de culpabilidade. Diante dessa destruição do elemento masculino, alguns reagiram. A meu ver, erroneamente. Erroneamente. A gente tem que falar aqui, é citado no vídeo, o movimento MGTOW e o Red Pill. São movimentos reativos desses meninos, só que eu já estive próximo a eles, eu entrei para saber o que era isso, conversei com vários. Não é um movimento de ataque à figura da mulher. É muito interessante. O filme tenta trazer uma noção, principalmente quando o pai vai comprar a tinta lá na loja e o rapazinho, o vendedor, diz para ele, vocês são nossos heróis, vocês tinham que fazer isso mesmo. Isso não é o que advoga esse movimento. Eles não querem uma lesão da mulher, eles querem um afastamento. Afaste-se de mim. Fique longe de mim. E os meninos, percebendo a objetificação do próprio sexo, entendendo que, eu sempre falo, alunos meus sabem, quando eu mostro que há uma dissociação do sexo, tem um tripé. O sexo simbólico, ele tem a ver com amor, com a procriação e com o prazer. Os três elementos geram um símbolo. Quando você dissocia,
e você permite o acesso ilimitado ao prazer, como Herbert Marcuse advogou, você rompe o sexo no âmbito simbólico. E ele se transforma em uma ferramenta única de gozo orificial. Estou conseguindo trazer para vocês, gente? Eu sei que é bem complexo o processo, mas se eu não tiver, porque eu não preparei o roteiro, eu estou trazendo aqui na hora para vocês, tá? Tem roteiro nenhum, então eu vou tentar explicar nessa sequência para vocês. Então, esse acesso, quando você rompe esse processo todo, e aí você tem ali o menino que vai e faz uma... ele faz no filme uma noção de que quer uma destruição completa da menina. Parabéns, que bom que estamos do lado do seu filho, vamos fazer até um crowdfunding desse processo. E não é isso. Não é isso. O que eles dizem é, nos afastemos, paguemos pelo sexo dissociado. E eu disse, olha, cara, vocês estão muito errados. Particularmente, quando você faz isso, você está perpetuando o processo patológico, a meu ver, ao não fazer a própria função paterna. Quem é a função paterna e a função masculina numa visão bem winnicottiana. Quem é aluno da escola e fez meu curso de Winnicott sabe onde eu coloco o pai como aquele que contém o todo. A mãe contém o filho, o pai contém o todo. O todo no sentido de uma questão protetiva, uma questão não coercitiva. Ela tem uma função interditora, eles compõem essa função paterna, que ao ser castrada vira o pai legalzão, é um pai mais legal que a mãe, totalmente disforme e ineficiente, que acaba entregando a mulher, e muitas erroneamente gozam com isso, esse falo, essa destruição, que anula ela enquanto elemento feminino. Ou seja, é um ciclo vicioso, extremamente danoso, cujo resultado final é uma criança com muito medo. E medo, guardem o que eu vou dizer para vocês. O medo a gente expressa através da raiva. Fecha um sinal fechado, você atravessando a faixa de pedestres, e aí vem um carro e avança e quase te atropela. Qual é a tua reação? Filho disso, filho daquilo. Raiva. A raiva é um sintoma do medo. E você começa a entender a raiva dessa molecada, essa juventude, onde os papéis invertidos, completos. Um pai que se abstém, seja por estar castrado ou porque vira e diz, toma então que o filho é teu, já que você está berrando. Uma mãe que deixou de ser mãe, que não é mãe, que é um elemento destrutivo, é um objeto morto, literalmente, psiquicamente. E que vai gerar nessa criança um núcleo depressivo, não é à toa, que é a segunda causa mortes na infância e adolescência em várias grandes cidades brasileiras. Aqui no interior de São Paulo tem uma que é devastador, pertinho aqui de onde eu moro. Devastador. Os números de lá são devastadores. Ou uma estruturação, por aí vem a minha divergência de Melman. Melman mostra que o resultado final é ser sem gravidade. Não é só isso. Existe uma questão histérica. Quem está comigo em estruturação clínica percebe que... E aí eu tenho 2 livros meus que tratam desta teorização, tá? Mostrar que ou o indivíduo se organiza de forma perversa, ou no formato ser sem gravidade, ou ainda de forma histérica. Numa histeria como um ponto de fixação em fase oral bem primitivo, cujos sintomas são uma infantilidade e uma possibilidade de ser manipulado violentamente, vira gado. Gado atrás de uma promessa de amor incondicional. Olha, se você deixar de comer carne, você vai ser moralmente superior. Pronto, entende? Se você deixar de... Pronto, você vai ser... Se você depredar não sei o quê, você vai ser moralmente superior. Pronto. Então, o grupo. Aí ele sai da moral social e ele entra numa moral grupal e uma dependência total. E é claro
torna-se passível de toda manipulação possível. Isso é um campo político contemporâneo. E, por isso, as universidades viraram esse caos que aí está, e cujo único objetivo é o uso político dessa massa de manobra histérica. Eu trabalho muito esse conceito em 2 livros. Em Defesa dos Mortos, e no meu livro Em Defesa dos Mortos, e um outro onde eu sou coautor, são os pilares da decadência social. Eu trabalho, meu capítulo é sobre essa teorização ali, e eu aprofundo um pouquinho mais dentro desse sentido. Bom, então, esses movimentos, MGTOW, Red Pill, o que eles querem escuta, é o mesmo do seu merda, que deixa a mulher berrando, gritando, e ele salta fora. Não é verdade que o objetivo deles seja matar mulheres. Isso é uma denúncia vazia. Eu sugiro, inclusive, uma pesquisa. Vão a campo, entrem em grupos e verifiquem. É um erro, eles não exercem a sua função masculina e acabam também partindo para uma moral grupal, o que acaba sendo danoso, a meu ver, do mesmo jeito. Acho que existe um outro ponto no filme, que há uma tentativa de associar o pai como uma figura destrutiva. Então, vamos direto agora entrando no filme. Como uma figura extremamente destrutiva. O menino conta para a psicóloga, a meu ver, aquela psicóloga é uma doente, ela tenta trazer, associar o ato agressivo do menino à figura do pai. Trazendo uma noção de que o menino conta que uma vez o pai tocou fogo num alpendre. Gente, Freud já dizia, toda criança é narcísica, perversa e se acha onipotente. Crianças são perversos. Eu já enfiei uma agulha no bumbum de uma tanajura para vê-la girar. Algumas pessoas... Eu me lembro de uma paciente que entrou em pânico quando ela lembrou, depois de 3 anos de análise comigo, ela lembrou que ela ia para a fazenda do avô dela, pegava os pintinhos, enfiava um graveto na cloaca, estourava a cloaca dos pintinhos para ver eles cambaleando, saindo sangue até morrer. E assim, o nosso ego faz isso porque temos um julgamento. A nosso rosto se escandaliza. Que bom, isso indica que você é um neurótico. E vocês agora já sabem a minha visão de neurose. Não é uma visão tão depreciativa assim, apesar de causar muito sofrimento. Mas entender que você julga esse processo. Por outro lado, todos nós fizemos. Todos nós temos o nosso lado negro, lado Darth Vader da força em todos nós. Daí, a análise como um ato de coragem. Eu sempre falo de muita coragem, que você vai olhar, é esse lado aí, é o teu ladozinho podre. E que essa menina entrou em pânico, e eu disse, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Acho que todos nós temos as nossas histórias. Alguns machucaram o irmãozinho, alguns foram 1001 travessuras. E o menino fala isso, e ele vira para ela e diz, para com isso. Para com isso. Ele fez, quem não fez? Todo jovem faz. Nós fizemos. E o indivíduo não é mau por isso. Tem um filme muito bom, A Árvore da Vida, do Brad Pitt, onde o menino, mais tarde na figura do Champagne, com uma culpa desgraçada, era um neurótico sofrido, coitado. Ele precisava de muita terapia para lidar com aquilo, mas ele estoura o dedo do irmão, e ele se carregava aquela culpa com uma armazinha de chumbinho. Ele fala, bata aqui, o irmão com medo. Ele fala, não, confia em mim. Pá, estoura o dedo do irmão. Todos nós fizemos isso. E o que o menino fala é, peraí, meu pai é valioso. É muito claro o valor que aquele menino vê naquele pai. No sentido, inclusive, de que você quer um assistente social, ele é treinado, não, eu quero meu pai. A mãe fica zangada, porque ele não chama ela.
Mas ele não chama ela porque ele vê nesse pai a figura protetiva que ali pode estar. E ele diz, pai, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Só que, no episódio 4, com a psicóloga, tentando atrelar a violência, e o filme tenta, em mais uma cena, atrelar a violência do pai, quando o cara perde o controle, joga tinta. Por outro lado, ele faz isso porque ele é humano. Fica bem claro a pressão que eles estão vivendo no bairro. Os vizinhos que ficam o tempo inteiro olhando, os meninos fazendo piada. Mas entenda que o tempo todo ele faz, mas a esposa e a filha não são afetadas. Não é que não são, simplesmente o ataque dele não é contra elas. Ele, ao contrário, diz, entra no carro. E diz, entra pela outra porta. Essa está suja. É o meu lado. Ele joga a tinta do lado dele, para que elas possam entrar no carro pelo outro lado sem tinta. Esse homem perde o controle. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. É o neurótico que eu disse, que quando você rompe essa camada, o cara fica difícil de lidar. É isso que acontece com este homem, que tem uma história, e aí aquela cena do último capítulo dele conversando com a esposa, ele diz o quanto foi difícil na juventude dele, com o pai dele, ele disse, eu queria fazer diferente. E tanto ele tem algum valor que o menino absorve aquele pai, ele introjeta aquele pai, ele identificar-se a tornar-se igual a. E aí é que entra o ponto. A psicóloga tenta colocar essa identificação como se ele tivesse identificado o lado ruim do pai. Pois bem, teoricamente isso não existe. A identificação é com o lado bom. Identificar-se é tornar-se igual a. E a gente só identifica o lado bom. E o que ele vê nesse pai é isso. Tanto que quando ele vê uma sequência de ataques à figura do pai, ele vira e diz, escuta, você vai falar dele de novo? Você está trazendo ele aqui de novo? Ao final, ele liga para o pai, as últimas cenas do filme, e diz, pai, eu mudei meu discurso. Eu mudei meu depoimento. O que ele está dizendo? Eu fiz. Não foi você. Fui eu que fiz. Fique em paz. E vou pagar por isso. Detalhes. Um menino que toma esta atitude mostra uma estrutura psíquica neurótica, autoritária. Tanto na própria... mantendo preocupado, uma posição, uma ansiedade depressiva em relação a essa figura do pai, que estava sendo destruída por uma narrativa total do entorno, como assume as responsabilidades disso. Na conversa daquele pai, daquela mãe, no último episódio, me parece uma mulher extremamente companheira protetiva desse marido, tentando dar estrutura ao marido. Você foi um grande pai. Não faça isso consigo. Você foi um pai. Ele, em relação a ela, não, nós vamos ao cinema. A gente tem que passear. Vamos depois comer o que vocês quiserem. Mostra, lembrando do passado. Gente, essa revisitação do passado como um sintoma salutar. Não é viver no passado, não é ponto de fixação, é visitar, beber daquilo e voltar. Eles riem. Era o dia do aniversário dele, o filho próximo do julgamento, uma puta de uma tensão, e eles riem juntos. Revisitam uma história dos dois. Vejam uma esposa e um marido completamente unidos, em tentativa, a gente pegando bem aqui, Heinz Kohut, a noção de um self-objeto, de amparo, de proteção e de crescimento um com o outro. A filha, um exemplo disso, uma menina que na adolescência podia estar pé da vida, porque a vida social dela
foi para o brejo, já que todo mundo associa, ela está preocupada com o irmão, que está prestes a ser preso, está preocupada com a integridade dos pais, quando o pai sofre, ela chora, e ela é uma menina que você vê que está estruturada. Em outras palavras, se queriam dizer que aquela família era doente, a meu ver, se enganaram. Sinceramente, se você colocar isso aqui, para quem trabalha em campo hoje, aquilo é uma família, Nossa Senhora, com um potencial monstruoso. O que o menino me traz ao final, na fala dele, eu ultrapassei esse limite. A tensão foi muito grande, o neurótico rompeu a casca da neurose e entrou na perversão, e foi o acting out. Foi um acting out diante de um bullying, que eles tentam associar, inclusive, à questão do estereótipo machista. E eu vou aqui destruir isso, gente, porque, na verdade, não há bullying mais terrível do que o bullying entre mulheres. O bullying entre homens se resolve com um soco no final da aula, uma quebrada de um dente. O bullying entre mulheres é implacável. Quando uma menina resolve, um grupinho de meninas resolve destruir a outra, é implacável. Aí você fala, mas não mata. Não sei, mata psiquicamente. Aliás, não vai ao acting out, porque uma briga entre mulheres vai acontecer sair chumaço de cabelo. A grande maioria das vezes sai um pedaço da peruca. Mas não vai muito além disso. Vai ter gritaria, vai arranhar, isso aí. Mas não mata. A força física de um homem vai ao acting out e mata. E mata. Assim sendo, acho que a série tenta atrelar a questão do machismo, e aí é que eu falo. O tiro sai pela culatra, quando, na verdade, esse pai que trabalhava, que era protetivo, fica muito claro que o cara sangue, suor e lágrimas no trabalho dele e que se esforçava para entregar aos filhos o máximo que ele podia. Nessa proteção, no prover. Então, era um cara que entregava elementos muito bons, inclusive elementos femininos, ao manter essa coisa bem coesa. E aí, a gente só esquece da implacabilidade. Essa menina zoando com ele, e a gente sabia, né? Tinha os meninos que eram arroz, que só acompanhavam, né? Fulano é arroz, a gente ouviu isso no passado, é arroz. E havia uma estruturação psíquica que me impedia, nós somos seres sociais, de avançar, pular a cerca e ir ao acting out. Num determinado momento, numa cultura de excesso de entrega, a internet está aberta, e aí eu acho que o filme vem muito bem com essa noção de que uma internet, a gente tem que tomar cuidado com o que está sendo entregue, porque esse excesso, em algum momento, já cobrou seu preço, num descontrole, numa perda da capacidade de reprimir aquilo, sublimar e pronto. Né, do menino lá que sofria bullying, que resolve ir para a academia, Daniel San, no Karate Kid, vai aprender karatê para dar um pau no Johnny Lawrence. Né? Quantos filmes dos anos 80 traziam isso? Né? Aquele menino, o Te Pego Lá Fora, que resolvia aquilo, dá um soco, ele aguenta, até que a neurose dele rompe. E ele vai lá para o pau e enfrenta o menino mais forte no final e o garoto mais forte entende. E era a linguagem que acontecia. Havia uma estrutura psíquica diante de uma contemporaneidade onde o norte era muito claro, o pai era o pai, a mãe era a mãe, o cuidado havia uma questão afetiva e que permitia a ele, quando avançava esse limite, ia, de certa forma, direcionado. O que esse garoto acontece diante dos excessos de uma sociedade contemporânea, onde a internet, sem dúvida, entra fortemente nisso, esse menino perde o controle, rompe a sua casca neurótica, entra numa fase, numa estrutura mais
perversa e vai ao acting out. Mas aquela casca, ela se recompõe, porque tem um pai introjetado ali, que num primeiro momento, o medo permite que o pai seja antepara. Mas num segundo momento, a integridade do pai começa a afetar a culpa, o mal-estar da civilização, o que nos impede de matar, roubar, furar fila no banco, falsificar um documento. Aquilo que Marcuse advogava tirar, o menino vai e percebe, meu pai vai pagar por isso? Não, eu assumo. E o filme termina dentro deste... E a cena final, e vocês não devem saber, alguns provavelmente não sabem, aquela cena final do pai chorando no quarto não estava no script. Não estava, aquilo foi improvisado. Na verdade, ele entra no quarto e a família dele tinha mandado fotos deles junto, ele com as filhas, o ator em si, e bilhetinhos. Pai, tu foi muito fera. A meu ver, os atores dessa série são fantásticos. Essa série merece Oscar. Independente do que ela queria entregar e o que entregou, mas os atores. E o pai manda muito. O menino é um fenômeno. Esse garoto vem aí um Al Pacino aí na frente, a meu ver. Tá? Mas vamos lá. Quando ele dá de cara com aquilo, o ator chora. E aí a galera continua filmando. E ele usou aquilo e fez a cena. E você vê em franca agonia daquele pai dizendo: o meu menino sofreu, o meu menino vai pagar a dor da vida adulta, o acesso da vida adulta, as dores, como diz Neil Postman, os mistérios. Está aí o mistério. Bem-vindo à prisão. Quantos desses meninos nós não vemos hoje presos por droga, por roubo? Quantas meninas não pagam o seu preço numa gravidez, numa doença sexualmente transmissível, no uso de droga, pelo acesso limitado que ali foi? Por outro lado, a fatalidade, no sentido de que aquilo fica muito claro que havia uma estrutura familiar ali bem salutar, a meu ver. E eu já vou abrir agora, quero ouvir vocês. Mas havia uma estrutura familiar bem salutar. Acho que houve uma tentativa de realmente imputar, de fazer um link. A meu ver, o tiro sai pela culatra quando aquele ator consegue transferir tão claramente a dor que ele tinha em relação à transgressão desse filho. Ao mesmo tempo, você vê um filho que consegue transmitir uma beleza na questão da relação dele com esse pai. Um detalhe, quando aquela psicóloga tenta forçar a barra, e aí chega um ponto que ela rompe a casca neurótica, e ele vai para a parte perversa. O rosto dele muda. Eu estou dizendo, esse ator é muito fera. O menino é bom. Ele muda o rosto, ele torna-se sedutor, e aí entra a estruturação perversa dele naquele momento. Mas a casca neurótica tinha sido rompida propositadamente por ela. Ela tentou levar ele a isso, para dizer ao final: pronto, acabou a nossa entrevista. E ele disse: espera aí, não, você não me conhece. Você não me conhece. E ela diz: não, eu obtive o que eu queria. Era o que ela queria. Chegar a esse núcleo perverso, que foi o núcleo que fez o acting out. Mas acima dele havia uma camada neurótica que sente culpa, que se envergonha, que está lá. E que quando vê a família dele sofrendo, ele naquele momento assume e entra na dor da vida adulta. Eu queria abrir, porque eu acho que a contribuição de vocês a gente vai ampliando. Esse é só o eixo, só a coluna do processo. Mas, vamos lá. Jússi, tem perguntas aí, já estruturadas aí ou não? Eu que te agradeço sempre. Gente, alguma coisinha? Alguém quer mais? Jússi, fica na tua voz aí. E muito obrigado a todos, tá? Pela presença aí. Sábado de manhã, ouvindo um cara falando aqui é complicado. Para quem não é da escola, venha conosco. Esse teu momento aqui é só o que está começando. O pau come feio aqui, pode ver.
É verdade, essa escola faz a gente trabalhar e pensar muito. Enquanto a Ana Paula falava, eu senti vontade de convidá-la, né, a ser membro da nossa escola, porque todas as preocupações dela é aquilo que também nos move, a nossa preocupação, né? Então, assim, por favor, venham conhecer a nossa escola. Todas as preocupações aqui que a Ana Paula levantou são as nossas também, né? Para quem perguntou dos livros no chat, os livros podem ser adquiridos através do e-mail da escola, tá? É só mandar um e-mail para secretaria@ebpsicanalise.com.br. Não, agora não é hora de salgadinho. E a gente manda para todo o Brasil, ok? Então, a gente vai, né? Quero agradecer imensamente, doutor André, né, que por mais uma aula que nos atravessa aí. Doutor André, eu vi o senhor, a gente ficaria aqui o sábado inteiro, mas infelizmente a fome agora já deve estar apertando, então não vamos conseguir, mas ficaríamos com todo prazer, porque o tempo não passa quando o senhor fala, é impressionante, né? E a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã, muito obrigada pela presença, pela escuta, pela contribuição, pelo carinho. Carla, que nos brinda sempre com as suas experiências tão fortes, muito obrigada, Carlinha. E se você ainda não conhece a EBP de perto, venha nos seguir nas redes sociais, o canal do Rafael no YouTube, que também nos brinda com vídeos maravilhosos, sempre nos presenteando com seu conhecimento também. E a gente se encontra em breve, então, gente, muito agradecida. Um ótimo final de semana para todos. Beijo da escola para todo mundo. Tchau, tchau.